Vamos relaxar nosso corpo, sentar comodamente, verticalizar a coluna, fechar os olhos e vamos estar atentos com o livro do Ho Oponopono, da professora Juliana De Carli. Vamos dar continuidade. Além das aulas que assisti no Instituto, no Rio de Janeiro e São Paulo, meu pai me levou em algumas de suas viagens de estudos e crescimento espiritual. Isso foi muito bom para mim. Em 1831, os missionários foram expulsos e os cristãos de origem havaiana foram presos. Em 1836, uma fragata francesa bloqueou o porto de Honolulu e obrigou Kamehameha II a liberar os presos, permitir a liberdade de expressão religiosa. Outro filho de Kamehameha, o rei Kamehameha III, criou a primeira Constituição do Havaí em 1839. E um sólido governo central composto pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. O governo americano reconheceu o Havaí como um país independente. A partir de 1850, o Havaí passou a receber inúmeros migrantes asiáticos, chineses, portugueses e japoneses. Nessa época chegaram os pais da senhora Takata, mestre de Reiki, que marcou a história da difusão dessa técnica. Takata nasceu no Havaí em 1900. Recebeu seu nome em homenagem à ilha, adicionar a letra O ao fim, que designa o feminino em japonês. Em 1874, Kalakaua tornou-se rei do Havaí. Ele Você não fala comigo com isso? Ele construiu a base naval de Pearl Harbor, o que deu muito poder econômico aos comerciantes e agricultores americanos. Quando ele morreu, sua irmã Lily Uokalani tornou-se rainha do Havaí. Ela possuía visão diferente do irmão, apoiava a opinião da população em seu desenvolvimento, descontentamento com o excesso de estrangeiros no país, e nada adiantou, pois em 1894, em uma revolução, tropas americanas e grupos militantes liderados por americanos, alemães e britânicos tomaram o Havaí e depuseram Lily Uokalani. O descontentamento da população havaiana foi de tamanha magnitude que Grover Cleveland, na época presidente dos Estados Unidos, queria devolver o trono à rainha, mas ela e os líderes da revolução se recusaram a perdoar publicamente uns aos outros. Em 1898, o Havaí entrou no processo de anexação aos Estados Unidos. Em 14 de junho de 1900, tornou-se oficialmente território norte-americano. Desde 1919, a população do Havaí exigia a elevação do território para a categoria de Estado, o que foi aprovado pelo Congresso somente em 1957, com a assinatura da emenda em 21 de agosto de 1959, tornando o Havaí 50º e último estado americano a entrar na União. O Havaí tornou-se um grande polo militar e turístico. A famosa base militar de Pearl Harbor, base naval americana,
foi atacada pela Força Aérea Japonesa em 7 de dezembro de 41. A economia do Havaí prosperou ao longo do século XIX, com a venda de madeiras de alta qualidade para a China até a década de 1830, com a venda de suprimentos e água para os navios a partir de 1820, com a cana-de-açúcar depois de 1830, com a venda de abacaxi a partir de 1880 em diante. Atualmente, a principal renda do Havaí é o turismo, fazendo o setor terciário corresponder a 92% do PIB total. O estado do Havaí possui menor taxa de desemprego dos Estados Unidos, 3,3% da população. Cerca de 88,5% dos habitantes do estado, com mais de 25 anos de idade, possuem um diploma de segundo grau. A população do Havaí apresentou crescimento médio de 22% ao ano, passando de 154 mil habitantes em 1900 para 1.360.300 habitantes em 2010, sendo que desse total somente 9% vivem em áreas rurais. É o estado norte-americano que possui maior miscigenação racial, sendo os brancos a menor porcentagem em relação ao restante do país, e os nativos totalizando 8,2% da população total. O Havaí possui muitas religiões presentes, sendo a maior parte da população protestante e outros cristãos, católicos, mormons, budistas, judeus e não judeus. Poucos são os nativos da ilha, e menos ainda os que possuem a sabedoria kahuna original. Uma pesquisa longa e profunda foi feita na língua havaiana para que pudéssemos ter conhecimento do sagrado, do segredo kahuna. Momento de prática. Encontre um momento e local adequado para praticar o Ho'oponopono. No capítulo 13 encontram-se as orações para facilitar a prática. Aquiete-se e respire profundo. Faça sua oração, mas em cima das questões que definiu no capítulo 3. Repita o mantra: sinto muito, me perdoe. Repita o mantra: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Então, esse material é muito importante. Houve pesquisas bem feitas e mostrando o valor do Ho'oponopono. Fique com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar comodamente, verticalizar a coluna, fechar os olhos e vamos estar atentos com o livro do Ho'oponopono da professora Juliana De Carli. Vamos dar continuidade. Além das aulas que assisti no Instituto, no Rio de Janeiro e São Paulo, meu pai me levou em algumas de suas viagens de estudos e crescimento espiritual. Isso foi muito bom para mim. Em 1831, os missionários foram expulsos e os cristãos de origem havaiana foram presos. Em 1836, uma fragata francesa
bloqueou o porto de Honolulu e obrigou Kamehameha II liberar os presos, permitir a liberdade de expressão religiosa. Outro filho de Kamehameha, o rei Kamehameha III, criou a primeira Constituição do Havaí em 1839. E um sólido governo central composto pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. O governo americano reconheceu o Havaí como um país independente. A partir de 1850, o Havaí passou a receber inúmeros migrantes asiáticos, chineses, portugueses e japoneses. Nessa época chegaram os pais da senhora Takata, mestre de Reiki, que marcou a história da difusão dessa técnica. Takata nasceu no Havaí em 1900. Recebeu seu nome em homenagem à ilha, adicionar a letra O ao fim que designa o feminino em japonês. Em 1874, Kalakaua tornou-se rei do Havaí. Ele Você não fala comigo isso? Ele construiu a base naval de Pearl Harbor, o que deu muito poder econômico aos comerciantes e agricultores americanos. Quando ele morreu, sua irmã Lily Uokalani tornou-se rainha do Havaí. Ela possuía visão diferente do irmão, apoiava a opinião da população em seu desenvolvimento, descontentamento com o excesso de estrangeiros no país, e nada adiantou, pois em 1894, em uma revolução, tropas americanas e grupos militantes liderados por americanos, alemães e britânicos tomaram o Havaí e depuseram Lily Uokalani. O descontentamento da população havaiana foi de tamanha magnitude que Grover Cleveland, na época presidente dos Estados Unidos, queria devolver o trono à rainha, mas ela e os líderes da revolução se recusaram a perdoar publicamente uns aos outros. Em 1898, o Havaí entrou no processo de anexação aos Estados Unidos. Em 14 de junho de 1900, tornou-se oficialmente território norte-americano. Desde 1919, a população do Havaí exigia a elevação do território para a categoria de Estado, o que foi aprovado pelo Congresso somente em 1957, com a assinatura da emenda em 21 de agosto de 1959, tornando o Havaí o 50º e último estado americano a entrar na União. O Havaí tornou-se um grande polo militar e turístico. A famosa base militar de Pearl Harbor, base naval americana, foi atacada pela Força Aérea Japonesa em 7 de dezembro de 1941. A economia do Havaí prosperou ao longo do século XIX, com a venda de madeiras de alta qualidade para a China até a década de 1830, com a venda de suprimentos e água para os navios a partir de 1820, com a cana-de-açúcar depois de 1830, com a venda de abacaxi a partir de 1880 em diante. Atualmente, a principal renda do Havaí é o turismo, fazendo o setor terciário corresponder a 92% do PIB total. O estado do Havaí possui menor taxa de desemprego dos Estados Unidos, 3,3% da população. Cerca de 88,5% dos habitantes do estado, com mais de 25 anos de idade, possuem um diploma de 2º grau. A população do Havaí apresentou crescimento médio de 22% ao ano, passando
de 154 mil habitantes em 1900 para 1.360.300 habitantes em 2010, sendo que desse total somente 9% vivem em áreas rurais. É o estado norte-americano que possui maior miscigenação racial, sendo os brancos a menor porcentagem em relação ao restante do país, e os nativos totalizando 8,2% da população total. O Havaí possui muitas religiões presentes, sendo a maior parte da população protestante e outros cristãos, católicos, mormons, budistas, judeus e não judeus. Poucos são os nativos da ilha, e menos ainda os que possuem a sabedoria kahuna original. Uma pesquisa longa e profunda foi feita na língua havaiana para que pudéssemos ter conhecimento do sagrado, do segredo kahuna. Momento de prática. Encontre um momento e local adequado para praticar o Ho'oponopono. No capítulo 13, encontram-se as orações para facilitar a prática. Aquiete-se e respire profundo. Faça sua oração, mas em cima das questões que definiu no capítulo 3. Repita o mantra: sinto muito, me perdoe. Repita o mantra: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Então, esse material é muito importante. Houve pesquisas bem feitas e mostrando o valor do Ho'oponopono. Fique com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar comodamente, verticalizar a coluna, fechar os olhos e vamos estar atentos com o livro do Ho'oponopono da professora Juliana De Carli. Vamos dar continuidade. Além das aulas que assisti no Instituto, no Rio de Janeiro e São Paulo, meu pai me levou em algumas de suas viagens de estudos e crescimento espiritual. Isso foi muito bom para mim.